Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas com Boa Energia, um podcast que resulta da parceria entre a Aliança para a Transição Energética e The Next Big Idea. O meu nome é Miguel Magalhães e neste episódio vamos falar de distribuição e gestão de redes de energia a um nível mais local. E para isso tenho comigo Alexandre Rodrigues, diretor técnico da SEV, a Cooperativa Elétrica do Vale do Oeste. Olá Alexandre, obrigado por se juntar a nós. Tudo bem. Neste podcast eu costumo sempre começar as nossas conversas por pedir ao convidado que possa dar um número ou uma estatística que nos ajude a posicionar a organização ou a indústria ou o setor para o qual trabalha. Se lhe pedisse esse número, que número é que me daria? Daria os 230 volts, que é um número que poucas pessoas no nosso dia-a-dia sabem que é como nós entregamos a energia dentro das nossas casas. Portanto, a tensão que chega às nossas casas pode variar entre os 207 e os 253 volts, não os 230 fixos, o que nos traz problemas. O problema do meio-dia, quando o sol está forte e o consumo doméstico é baixo, a tensão na rede sobe, e se ultrapassar os 253 volts, os inversores tendem a desligar e traz stress sobre os eletrodomésticos que temos em casa, provocam um desgaste prematuro. E depois temos à noite o problema que quando chegamos a casa ligamos as placas de indução, os carros elétricos, a procura aumenta, a tensão tende a diminuir para os 207 volts, o que impede o bom funcionamento dos equipamentos. Ok, já acho que é um bom ponto de partida, até para falar primeiro sobre a SEV e sobre o que vocês fazem, porque estamos habituados a empresas de energia que operam a um nível nacional com os seus diferentes polos, e a SEV acaba por operar de uma forma um pouco diferente, sendo uma cooperativa e operando numa determinada região. Fala um bocadinho do que é que tem sido este percurso de uma organização que já conta com quase 100 anos de história. Bem, a SEV nasceu há cerca de um século com o objetivo de trazer energia elétrica para as aldeias que serve, numa altura em que em Portugal só as grandes cidades tinham energia elétrica. E, portanto, com 100 anos a cooperativa mantém-se fiel às suas raízes, sendo detida pelos cooperantes, e no quais se incluem o município de Vila Nova, Famalicão e Barcelos. A SEV hoje já não é o que era. A SEV hoje é um operador de rede exclusivamente de baixa tensão, exerce também a figura de comercializador de último recurso, também é comercializador em mercado livre e também opera postos de carregamento de veículos elétricos. Há algum sentimento de responsabilidade maior quando estão a divulgar este tipo de soluções ou tentar melhorar o serviço que estão a dar junto a estas pessoas que dependem de vocês para poder também ter esse bom serviço? Sim, é muito maior, porque a maior parte das pessoas sabe onde nós moramos, portanto, se acontecer um problema grave, eles não nos aparecem aqui na empresa, aparecem-nos a casa, não é? Portanto, nós temos uma responsabilidade muito maior que uma empresa nacional, porque nós damos a cara junto das pessoas. Tem assim alguma história gira de feedback de um consumidor ou de um conjunto de clientes que tenha ajudado a melhorarem, ou até pode ser dentro deste projeto em particular ou num projeto em particular que já tenham tido antes? Não, são várias as situações que acontecem. As pessoas, portanto, há uma grande iliteracia energética no país. As pessoas não compreendem quais são os direitos e obrigações. Ora, às vezes reclamam excessivamente de situações que não têm razão, outras vezes não reclamam porque não têm noção dos seus direitos. E, portanto, às vezes as pessoas falam, olha, estou a ter este problema em casa, o que é que pode ser? E uma pessoa, como lida com elas, olha, vamos fazer o seguinte, vamos enviar uma pessoa à tua casa porque parece-me que o problema não está dentro da instalação elétrica, pode estar na ligação dos cabos à tua casa. E vamos lá e retificamos isso. Temos muita proximidade. Quase toda a gente conhece as nossas equipas no terreno, portanto. E se tivesse que destacar alguns dos principais desafios que enfrentam atualmente, atuando até a um nível regional, que não será necessariamente muito diferente daquilo que é alguém a operar a um nível nacional, o que é que dizia que são os principais desafios que enfrentam atualmente? A transição energética, com a sua digitalização e a regulação, que é, estando na Europa, é uma regulação forte e, portanto, isso traz-nos desafios constantes face à nossa escala. Vocês sentem que, estando localizados numa região em particular, como é que funciona um pouco em termos de recursos humanos e atração de talento e também de garantir que, havendo um perfil muito específico naquilo que é
de lidar com estas comunidades que têm o perfil certo para ter o conjunto de pessoas ideal a trabalhar com estas regiões? É complicado. No meu caso, sou natural daqui, foi recrutado há 25 anos, não estava à procura de emprego, estava simplesmente a trabalhar noutro sítio e recebi um telefonema a questionar-me se queria vir para cá, para a cooperativa elétrica. Mesmo sendo residente local, não fazia ideia do trabalho que aqui se desenvolvia. E, portanto, foi uma surpresa trabalhar cá, e o qual me desenvolvi. Agora, recrutar talento aqui é complicado a nível, essencialmente, de engenharia, porque a engenharia está a ser muito solicitada a nível nacional e internacional e, portanto, o que nós fazemos é proporcionar estágios a alunos que necessitem do estágio curricular e depois eles de cá estarem, verem o ambiente que, conforme nós trabalhamos. Alguns, quando nós lhe endereçamos o convite para ficar, optam por ficar. Isto também aplicamos à parte dos eletricistas. Também temos sempre aqui estágios, temos uma ligação muito forte com a escola, mas com as escolas profissionais aqui do concelho, em que nós proporcionamos esses estágios e depois vamos vendo aqueles que nos servem e endereçamos o convite para ficar. É assim que nós alimentamos as nossas equipas. E olhando um pouco para a forma como estão a endereçar esses desafios, obviamente estão a fazer parte da agenda para a transição energética dentro da ATE, que obviamente é um consórcio, um conjunto de empresas que estão à procura de trabalhar em conjunto para uma série de soluções, cada um no seu eixo. No vosso caso, há uma parte muito fundamental que tem a ver de como é que, e como já tinha mencionado, como é que podem continuar a melhorar aquilo que é a gestão destas redes e garantir que as comunidades que servem podem ter acesso a um melhor serviço. Queria começar por destacar, ou por falar de um dos projetos que têm nesse âmbito, que é o Predict Transfer, que na realidade acaba por endereçar um desafio muito particular que tem a ver com a parte de transformador e de como é que se pode ter uma melhor gestão dessa componente que é quase como o coração das redes elétricas, de certa forma. E antes de irmos já à solução, queria que me explicasse porque é que esta é uma parte tão fundamental do funcionamento das redes e que problemas é que costumam surgir quando se tenta perceber qual é que é o estado desta componente. Bem, antes de entrar propriamente na explicação, queria dizer que o Predict Transfer é liderado e desenvolvido pela Engine, uma empresa portuguesa de tecnologia muito focada na manutenção preditiva e monitorização de ativos elétricos e industriais, usando análise avançada através das assinaturas elétricas do consumo. Bem, este projeto nasce da necessidade de termos uma visão contínua e precisa do estado real dos nossos transformadores que estão na rede. Porque, por exemplo, agora que estamos no inverno, há uma maior sobrecarga e nos temporais pode acontecer uma sobrecarga ainda maior e os transformadores queimam e nós queremos evitar que esses transformadores queimam. Portanto, a única forma que nós temos é ter uma monitorização contínua do estado dos transformadores para podermos intervir antecipadamente antes que aconteçam os danos nos transformadores. Portanto, é um pouco isto que este projeto nos traz. E isso, ou seja, é importante ter este maior controle, esta monitorização, porque em muitos casos, cada vez que querem analisar o estado ou até corrigir um problema, implica muitas vezes cortarem o acesso a esta rede e o acesso que muitas pessoas têm à eletricidade. E, portanto, ao preverem ou terem um conjunto de tecnologias que permitem prever melhor quando é que determinados eventos podem acontecer ou até ter uma melhor noção do estado deste transformador, quase que permite que quando querem resolver estes problemas não tenham que estar a fazer, em muitos casos, esta interrupção e a afetar de forma negativa, em muitos casos, aquilo que é o dia-a-dia das pessoas que estão a beneficiar de energia. Sim, hoje em dia a preocupação com a qualidade e continuidade de serviço é muito grande. E, portanto, cada vez que nós antigamente necessitávamos de avaliar o estado de saúde de um transformador, necessitávamos de interromper o fornecimento ou contratar um gerador para suprimir o fornecimento enquanto estávamos a analisar o gerador. Mas mesmo a instalação de um gerador traz incómodo às pessoas, porque há pequenos cortes que temos que fazer, 2-3 minutos entre as manobras, que isso impacta no utilizador final, porque hoje em dia temos as pessoas que estão em nossas casas com sistemas
internet, e basta uma pequena oscilação da tensão que esses sistemas desligam-se. Portanto, isso é um incómodo para as pessoas. E nós, com esta visão, conseguimos perceber o estado de saúde do transformador e resolver o problema antecipadamente. E sendo obviamente uma parte importante e um projeto inovador importante dentro da vossa organização, como é que foi um pouco o benchmark para o pôr em prática? Ou seja, já havia um projeto parecido a ser aplicado a um contexto universitário, ou já por empresas noutro género, lá fora, por exemplo, que já estavam a fazer um projeto semelhante? Ou seja, como é que foi também o desenvolvimento e a decisão de começar a implementar isto naquilo que é a vossa rede de operações? Isto foi a Engine, é uma empresa que trabalhava já nesta área e, portanto, sendo os transformadores um ativo muito importante da rede, foi lógico que seguimos este caminho de monitorizarmos continuamente os transformadores para podermos avaliar o estado de saúde a cada momento desse equipamento. E para se ter uma ideia de quantas pessoas é que estamos a falar que já estão a ser impactadas por estas inovações, ou que podem ser implementadas por estas inovações naquilo que é a vossa rede? Na nossa rede, o projeto piloto com a Engine abrange 4 postos de transformação, no total de 400 e poucos consumidores que estão já a ser alvo desta inovação. Indo agora diretamente a outros projetos que estão a desenvolver no âmbito da agenda para a transição energética, e que, focando aqui na parte do Open ADMS, o que eu reparei acredito que haja alguma ligação aos restantes projetos, porque acaba por ser um projeto mais ligado à inovação naquilo que é a combinação entre o hardware e o software que têm para fazer a própria gestão das redes. O que é que está no âmbito desse projeto e qual é que é a sua importância naquilo que é as vossas operações? Um ADMS podemos considerar a capa de topo de todos os projetos, porque um ADMS, da forma como está a ser construído, é passível de integrar todos os outros projetos que estamos a desenvolver no âmbito da Aliança para a Transição Energética. Portanto, os outros são peças fundamentais de um ADMS. O ADMS, na prática, é o centro de controle digital da rede de baixa tensão. Ele faz a supervisão e o controle em tempo real, ou pelo menos é o que pretendemos, que faça a supervisão e o controle em tempo real, analisa algoritmos, otimiza os dados que recebe, permite-nos também fazer a gestão das interrupções e a gestão dos trabalhos planeados no terreno. E no caso da baixa tensão ainda não é possível, mas na média é possível a automação da rede, porque ele permite comandar ativos que estão na rede que possam ser automatizados. E qual é que é a principal mudança ou transformação que este projeto ou que esta inovação traz versus a forma como as coisas eram feitas antes? Ora bem, estamos a esquecer que este projeto é liderado pela IFASEC, que tem um histórico muito forte em sistemas de automação e gestão de redes e traz esse know-how para eles, para o projeto. Como é que ele impacta? Portanto, ele permite-nos ter uma série de alarmes presentes na rede. Este da rede e o que nos permite atuar sobre a rede. É esse mais o pormenor do ADMS. Portanto, o ADMS, eu diria que se for continuar a evoluir, conforme se está a pretender, ele criará um gêmeo digital da rede, em que, à imagem das equipas de Fórmula 1, que nós podemos simular a entrada de uma nova carga, a entrada de uma nova produção na rede, e vemos qual vai ser o comportamento da rede futuro. Portanto, isso será uma ferramenta que nos ajudará a gerir o planeamento da rede. Ou seja, a ideia é, sendo um gêmeo digital, tendo quase uma réplica virtual daquilo que é a rede e o funcionamento da rede. Há problemas que conseguem ser identificados e até muitas vezes tratados sem ter que haver uma interferência direta naquilo que é o dia-a-dia das operações e naquilo que é o dia-a-dia até de afetar aquilo que é a interação com qualquer pessoa com a sua rede energética, certo? Exatamente. De uma forma muito, muito resumida. E depois, há um projeto adicional que ainda tem, e que já tinha mencionado há pouco, porque também trabalham com aquilo que tem a ver com
uma nova moda, ou já é uma tendência de há uns anos, mas cada vez maior, naquilo que é a oferta de carregamento elétrico para veículos. Qual é que é o principal desafio quando se tenta integrar esta nova tendência a um nível mais regional, numa altura em que há cada vez mais carros elétricos, não só nas cidades, mas também nas diferentes regiões que compõem o país? Sim, estamos a falar do projeto do Deep Grid, que é liderado pela Eneda, que é outra tecnológica portuguesa especializada na monitorização e controle inteligente da rede de baixa tensão, que é o que é o nosso desafio, a baixa tensão. O que é que este projeto nos traz? Os veículos elétricos é uma carga que nós não estávamos habituados a lidar nas redes de baixa tensão. Cada carga tinha a sua forma de interagir com a rede, e neste momento, quando ligamos um veículo elétrico à rede, ele solicita a potência máxima que o cliente tem contratado. Portanto, ele requer aquela energia como um todo. Portanto, isso é um esforço muito grande para as redes. O projeto Deep Grid, todo o que veio a trazê-lo, que noutros países também está a ser desenvolvido, na Alemanha, que já tem legislação e regulamentação própria no sentido de regular as cargas que são ligadas à rede em cada momento. O Deep Grid permite que nós, com base na visibilidade que temos da rede e dos dados que são recolhidos quase em tempo real, podemos calcular como é que a rede se vai comportar, e nesse sentido poderemos dar ordens aos carregadores domésticos, no sentido de não poder carregar o veículo elétrico naquela janela temporal que sabemos que vai haver um congestionamento na rede, ou reduzir a sua carga. Portanto, em vez de estar a carregar à plena carga o veículo elétrico, vai carregar a 30%, 40% para não haver constrangimentos na rede. E com base nos primeiros testes, ou as primeiras implementações que têm feito, quais é que têm sido os principais resultados? Ou se no final do dia a conclusão tem sido que já é um tipo de tecnologia que já nos está a permitir precisamente a poder fazer essa gestão e a garantir que não há a sobrecarga naquilo que é a gestão que fazem das redes? Neste projeto em concreto, equipamos 12 postos de transformação com os sensores Eneda InGrid. Portanto, eles estão a monitorizar em tempo real esses 12 postos de transformação, e conseguimos identificar os congestionamentos, recebemos os alarmes, e com base nesses dados, uma vez que não conseguimos atuar sobre os equipamentos para já nos permite planear os investimentos com base em dados reais, e não apenas em estimativas. Alexandre, estamos aqui a chegar à fase final da nossa conversa e queria lançar agora uma rubrica a que chamamos Deadlines, porque cada vez que falamos de transição energética é muito normal haver estimativas, haver deadlines. Então tenho aqui um conjunto de perguntas para fecharmos e para conseguir ter, de certa forma, prognósticos do seu lado sobre aquilo que pode acontecer no futuro. E a primeira pergunta que lhe queria colocar era: se tivesse que me dizer qual é que podia ser para si o próximo grande salto naquilo que diz respeito ao setor energético, aplicado à SEV ou à distribuição de energia de uma forma geral, o que é que diria que podia ser? Eu, assim, de primeira diria o armazenamento. Se o armazenamento evoluir e os custos de armazenamento baixarem consideravelmente, será a grande disrupção no setor elétrico. E porquê é que isso é tão importante, a parte de armazenamento? Porque a energia elétrica tem que ser consumida ao mesmo tempo que é produzida. Portanto, se conseguíssemos fazer armazenamento, conseguiríamos equilibrar melhor a rede elétrica nacional como um todo. Aliás, o famoso apagão do ano passado foi um desequilíbrio da rede elétrica. Portanto, se houvesse armazenamento, seria possível talvez responder em tempo oportuno àquela necessidade. E isso é algo que está dependente da ação só portuguesa, ou há um contexto macro do qual dependemos para que isso pudesse ser uma possibilidade? É um contexto macro, é o desenvolvimento contínuo que estamos a acompanhar. E sendo a SEV, obviamente, tendo a sua operação a um nível regional, se tivesse que olhar, vou dizer, 20 anos para a frente, que região portuguesa é que diria que está mais bem preparada para poder, de certa forma, ser energeticamente mais autónoma, sabendo que é difícil haver esse contexto de 100% de autonomia, mas em termos de preparação para o poder ser, quem é que diria que está mais bem preparado?
É sempre difícil, mas há regiões no nosso território que se posicionam muito bem. Uma delas é o Vale do Rio Ave, em que historicamente já é diferente. Ela já no contexto da eletrificação do território nacional se comportou de maneira mais célere, adota também as soluções de energia renovável e tem uma cultura industrial ligada à inovação. Pode traduzir-se numa evolução muito rápida se continuarmos a ter condições para eles adotarem esta transição energética. Ok. Tenho agora uma última pergunta e peço-lhe que complete a frase. Se eu tivesse de tomar uma decisão que acelerasse a implementação e o impacto do meu projeto, essa decisão seria? Será tudo que aumenta a visibilidade e a flexibilidade, porque é um motor que impulsiona todos os outros projetos que possam advir e necessários para a rede. No fundo, é escolher o projeto que acelera mais rapidamente o aproximar-nos de uma rede inteligente e preparada para o futuro, porque a partir daí os outros projetos ganham tração. No nosso caso, nós aqui estamos também a desenvolver um Living Lab, que era para criar condições para estes parceiros de universidades, institutos de investigação e empresas desenvolver produtos, porque é necessário para que possamos dar um passo seguro e de futuro. Alexandre, agradeço imenso ter-se juntado a nós este bocadinho. Obrigado. Não se esqueçam de subscrever o podcast nas plataformas onde estiveram a ouvir, de saber mais novidades da ATE no site aate.pt e também de acompanhar mais novidades no mundo da inovação subscrevendo a newsletter do Next Big Idea em thenextbigidea.pt. Obrigado e até à próxima.